Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre base. Hoje eu vou falar sobre o Sub-17, o Santos que empatou infelizmente com o Bahia lá no CT Evaristo de Macedo. E eu digo infelizmente porque o resultado não coloca o Santos de volta na parte de classificação, né? São 8 classificados. O Santos está perto ali, está em nono e está com 25 pontos. Todo mundo está muito embolado ainda. Por exemplo, o único que destoa é realmente o Palmeiras, que é líder com 34. Depois tem Grêmio com 28 em segundo, Flamengo com 27 em terceiro, Atlético Paranaense com 26 em quarto, Corinthians em quinto e Vasco também em sexto, com 26 os dois. Cruzeiro com 25, Atlético Mineiro, Cruzeiro em sétimo, Atlético Mineiro oitavo com 25, igual o Santos. Ou seja, uma vitória do Santos pode deixar o Santos lá em terceiro, dependendo da combinação de resultados, claro. Só que, por exemplo, também, o Santos ainda pode ser ultrapassado pelo Fluminense essa rodada, que ainda joga. O Fluminense pega o Fortaleza amanhã. Fortaleza que é 13º. Tem confronto mineiro também amanhã, Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou seja, os dois ali, bom, um mata o outro, ou os dois mantêm ali, enfim, um distancia, então assim, o resultado não foi bom mesmo, e vamos falar sobre isso. Eu sei que até talvez muita gente nem queira escutar sobre o Sub-17 hoje, já não é um público tão grande que acompanha a base, infelizmente, porque eu acho que a gente como um todo deveria valorizar mais e acompanhar mais, não sempre, mas enfim, isso também é só uma opinião, e que todo mundo não tem tempo, óbvio. Mas eu não vou trazer nada aqui de São Paulo, porque eu não tenho novidade, não vi nenhum dos companheiros trazer novidades, então não vou ficar requentando notícia, claro, e muito menos falar de protesto, né, gente? Isso não tá bom. Provavelmente a gente vai ter que comentar na live amanhã, porque são coisas menores, né? A live é coisas mais quentes, mas situações menores às vezes, mas não vale um vídeo disso, né? Obviamente. Então, vamos falar sobre esse empate que poderia ter sido uma vitória. Eu não gostei tanto da atuação, até vou falar alguns pontos positivos, tá? Antes, deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante, de verdade, vocês não têm noção de como ajuda. E se quiser se tornar membro também, fique à vontade, também ajuda bastante, mas só o like e a inscrição, se você não puder se tornar membro ou não quiser também, o like e a inscrição já está ótimo. Antes de falar também do jogo, eu vou falar do Barraca Burger, porque o lanche do mês, eu até falei outro dia aqui que eu ia trazer, eu já coloquei fotos em outros vídeos e tal. Hoje eu vou colocar todos os ingredientes aí para vocês terem uma noção na tela, que é o Mineirinho, é o lanche do mês, que é exclusivo, fica um mês, às vezes um mês e pouco, e depois sai o cardápio, então tem que aproveitar. Esse é duplo smash de porco, queijo coalho, bacon, crisp de couve, ketchup de goiabada e ovo. Aí, se você não gosta, você tá maluco. Ou não, às vezes não é seu gosto, mas tem outros também que vão agradar certamente a você. O cardápio do Barraca é bem variado, então segue eles lá no Instagram, @barracaburger_. E quando você for pedir, pode pedir pelo Instagram ou pelo WhatsApp deles, que sempre fica aí na tela também. Quando você for pedir, fala que viu pelo canal Jogo Falado. Por quê? Aí você tem um desconto de 10% no seu pedido. Dá aquela moralzinha, né? Já ajuda com o valor da entrega, ajuda um pouquinho o valor do lanche. Lá, como eu falei, além da variedade de lanches, tem sobremesas também. Tem cervejinha, refri, porções. Então, segue eles lá no Instagram, @barracaburger_. Ou vai lá, consome lá mesmo também. O lugar é bem legal, o ambiente é muito gostoso. Ali na Siqueira Campos 107, no Canal 4 em Santos, tá bom? E usa o cupom Jogo Falado. Agora sim, vamos falar do Sub-17 de vez. Como eu disse, né, um empate em 3-3 com o Bahia, que a situação do Bahia na tabela é bem complicada. O Bahia é o 18º, só venceu 2 jogos, hoje foi o terceiro empate, tem 10 derrotas. É a terceira pior defesa, o Bahia tomou 34 gols no campeonato e o ataque só fez 15, é o quarto pior ataque. Então assim, a gente tomar 3 para esse time hoje me preocupou bastante, viu? Me preocupou. Tudo bem, o Santos tinha alguns desfalques, o João Pedro e o Davi Nogueira e o Vinícius Rocha, que o Vinícius não é titular, mas é um reserva bem utilizado, né? Eles estão todos na seleção Sub-17, então são 3 desfalques aí, o Cabelo está machucado e o Guilherme Cruz também machucado, então são já 4 reforços, 4 desfalques, né? Aliás, e o Rian Carlos também, zagueiro, então são 5 desfalques aí, 3 por seleção e 3 por lesão. Então, realmente, uma equipe que está desfalcada e tal, mas é um time mais qualificado que o do Bahia. O time do Bahia é um bom time também, tá? Tem bons jogadores, mas o time do Santos é mais qualificado e tem talento para fazer mais do que fez hoje. E até explicando, né, a escalação, vamos falar a escalação também, né? O Arthur do Valle substituiu o João Pedro, né? O Arthur que direto, outro dia apareceu aí brincando, né, estava treinando no profissional, brincando com o Neymar em disputa de pênaltis ali, né? Ele é goleiro de seleção também, tem passagem pela seleção sub-15, sub-17, sub-16 e 17 também, enfim.
Ele foi o goleiro. Então, na lateral direita, o Lucas Camargo, na zaga, o Gabriel Coco e o Samuel Costa, na esquerda, o Rafael Gonzaga. No meio, o Samuel Pierre e o Matheus Garcia. Um pouco mais à frente, o Fabri centralizado, trocando muitas vezes de posição com o Benício pelo lado direito, o Nadson pelo lado esquerdo. No segundo tempo, o Nadson até passa também a jogar por dentro em alguns momentos. E como centroavante, o Fernando Pradella. Ainda no segundo tempo, entraram... Peraí, deixa eu abrir aqui no texto do Santos. Entraram também não na ordem necessariamente, tá? O Nicolas Augusto, o João Sá, o Matheus Mendes, o Lorenzo de Paula, o Flecha e o João Grando, tá? Ou seja, mudou em todos os setores, na zaga, na lateral, no meio de campo e no ataque, tá? O Flecha, inclusive, por exemplo, teve uma grande chance no segundo tempo, mas eu vou falar já já. Então o jogo começa com o Santos bem abaixo de ritmo, né? O Santos entrou até um pouco desligado, eu diria, na partida. Até teve uma chance antes que o Pradella não consegue chegar no cruzamento do Fabri, mas no geral o Bahia era mais organizado, o Bahia parecia até um estágio físico melhor. Não sei se era porque o Santos estava desligado, mas o Bahia parecia mais inteiro fisicamente mesmo e desceu com as chances mais perigosas e abriu o placar logo aos 8 minutos, né? O cruzamento veio da direita. Para mim, uma falha coletiva ali de posicionamento, né? Veio o cruzamento do lado esquerdo da defesa do Santos, né? Mas vai até o lado direito, praticamente atravessa a área e acaba que culmina ali no atacante subindo livre nas costas do Gabriel Coco. O Lucas Camargo também já é um lateral bem baixo, então ele não conseguiria fazer a cobertura e ele acabou ficando contra dois. Mas é uma falha coletiva mesmo, porque desde o cruzamento que vem do lado esquerdo, ninguém impede a bola na área, um pouco mal marcada, digamos assim, né? Mal defendida. O que, aliás, já é um grande problema desse time também, que já sofreu alguns gols assim, então isso me preocupa. Mas aí o Bahia abre o placar, depois, logo em seguida, o Santos até sobe um pouquinho, meio que tenta dar um abafo ali, consegue uma jogada ou outra, uma com o Pradella também, ele avança pelo lado direito. O Pradella é um centroavante, né, um pouco mais forte que o Davi Nogueira, ele é maior mesmo também de corpo, mas é menos técnico, né, que o Davi. Então ele invadiu ali um lance pelo lado direito e bateu para a defesa do goleiro. Teve um outro lance do Benício, né, que ele faz a jogada... Ele faz a jogada com o Pradella também, O Pradella protege, ele ajeita para o Nadson bater, o goleiro faz a defesa de novo. Tem uma falta também ainda do Nadson cobrada para a área. Tem um cruzamento perigoso que é do Rafa, se não me engano, do lado esquerdo. Ou seja, o Santos até vai meio que no abafa, né, produzindo. Mas não me pareceu tão organizado, e isso é uma preocupação. E aí depois, num contra-ataque, numa dessas subidas, o menino do Bahia faz um belo gol. Acho que é o Lian, se eu não estou enganado. Ele faz uma bela jogada, passa pelo lado esquerdo ali por todo mundo, no momento que o Velho Sarsfield faz 2-0 do Fortaleza, estou vendo aqui na segunda tela. Faz uma bela jogada, limpa o Samuel Costa, chama o Samuel Costa para dançar praticamente ali pelo lado esquerdo e bateu no canto, fez o 2-0. Para mim até, aí talvez o Arthur pudesse ter pego essa bola, não achei que foi tão longe dele, ainda mais por ser um goleiro de tanta qualidade como ele é, e aí o Bahia faz 2-0. Só que aí o Bahia cometeu um erro que o Santos mesmo comete às vezes. O Sub-17 nem tanto, o Sub-20 faz muito isso, né? De fazer o gol e parar de jogar um pouco. O Bahia parou um pouquinho de jogar, e aí o Santos consegue chegar na diminuição, né? Numa jogada que começa com o Samuel Pierre lançando, o Garcia cruza, a zaga afasta mal e o Fabri pega na entrada da área e faz o gol. O Fabri, mais um gol que ele faz assim na entrada da área, já fez assim contra o América Mineiro, contra o Palmeiras... Talvez tenha mais um e eu estou esquecendo, mas hoje também com certeza é um jogador que ele não é um meia tão armador mesmo, é um jogador que tem característica de entrar um pouco na área, acho até que ele poderia entrar mais, mas quando ele pega essa finalização assim de frente, é muito difícil ele errar, uma qualidade muito grande que ele tem, que aliás eu já falei até aqui, né? É um jogador que hoje para mim nem foi tão bem também, mas é um jogador que ele, quando se desliga um pouquinho do jogo, o Santos sente muita falta dele. Acho que ele a todo momento sendo participativo, ele é muito importante. E destacar o belo lançamento do Samuel Pierre, que para mim foi um dos melhores em campo pela parte do Santos hoje, né? Mais uma grande partida, meio campista que desarma, que sai para o jogo com muita qualidade, tem um passe longo muito, muito bom, tem uma visão de jogo também muito interessante. É um jogador que, quando for trabalhado, melhorando fisicamente também e tudo mais, vai ser um baita, eu ia falar um reforço, não é um baita reforço, mas vai ser uma baita formação ali do Santos mesmo, um jogador formado ali que vai ser bem completo, meio campista bem completo para o Santos no futuro, olho nesse menino.
Depois, como eu disse, o Santos foi mais na pressão, até que consegue chegar uma bola ou outra pelo lado esquerdo com o Rafa Gonzaga, o próprio Pierre também tem uma esticada interessante para o lado direito, enfim. Então, acaba o primeiro tempo aí, e aí quando volta o segundo, né, o Helder mexe com as entradas do João Grande no lugar do Pradella, o Lorenzo de Paulo no lugar do Benício. Eu não teria tirado o Benício, eu não achei que ele fazia um jogo tão ruim assim para sair, e o Lorenzo é um jogador menos técnico, né, mais de pouco de velocidade e tudo mais. Eu entendo a substituição, mas eu não teria trocado. O Pradella também talvez pudesse ter um pouquinho mais de tempo, mas não estava tão bem assim tecnicamente mesmo no jogo. E o Grando no Paulista faz um Paulista muito bom. No Brasileiro ainda não teve jogos que realmente cacifaram ele a ganhar a vaga, por exemplo, né? Mas enfim, acabou entrando. E aí o Santos consegue, não necessariamente por eles, né, mas consegue virar a partida, né? Tava 2-1, aí sai o primeiro gol no escanteio, né? O Natson cobra, bate-rebate e o Samuel Costa faz no meio da área, né? No meio da zaga do Bahia, o 2-2, e o 3-2 sai vindo do famoso latereio, né? O Lucas Camargo cobra, alguém desvia na primeira trave, a zaga do Bahia corta e o Rafa pega de primeira, quase de 3 dedos, um puta de um golaço mesmo. E aí você pensa, não, agora vai, né? Vamos para cima e vamos vencer a partida. Só que aí, de novo, uma desatenção, né? E um cruzamento, mais uma vez. O Bahia desce pelo lado direito, cruzamento que atravessa a área, nem o Arthur pelo chão, que ele cai e não consegue tirar a bola, nem o Coco e o Camargo se entenderam na segunda trave lá. O jogador do Bahia sai livre no meio dos dois, um erro de comunicação ali, claro. E de novo, para mim é uma falha mais coletiva até, né? Que acaba passa pelo goleiro, passa pelo seu zagueiro, seu lateral direito, e o cara do Bahia chega livre para completar. E aí o Bahia de novo empata o jogo. E aí você tem, o Helder até mexe um pouquinho no time depois disso, né? Coloca jogadores ali de mais velocidade, igual o Flecha, o Matheus Mendes no lugar do Garcia, acho que foi que o Mendes entra, que aí não é um jogador tanto de controle, os dois inclusive. Então o Santos, em teoria, aí já a ideia é ter menos a bola e ser mais agressivo. Não deu tão certo, o Santos até tem uma boa chance com o próprio Flecha, que para mim ele poderia ter cruzado com o Natson, acaba fazendo a escolha ali que não foi certa, mas enfim, o empate. O resultado não é bom, como eu disse. A próxima rodada, eu vou até olhar aqui, agora são mais 4 rodadas, né? São 19, essa foi a 15ª. O Santos pega na próxima o Botafogo, que nem tá bem na tabela. O Botafogo é o 15º hoje. E é em casa, né? Tem que ver se vai mandar no Estádio Espanha, se vai mandar para Santo André, não sei, porque aquele gramado, vocês sabem, do gramado do Espanha tão castigado. Depois ainda tem o Red Bull Bragantino, que está ali em 12º também, ainda almejando uma classificação, só que um pouquinho mais difícil. Na 18ª, o Cruzeiro, confronto diretaço, né, inclusive. E o último, na última rodada, pega o Grêmio, também confronto direto, o Grêmio um pouco mais acima, né? Então, assim, tem 2 jogos aí que você precisa, sem negociar, fazer os resultados e depois nos confrontos diretos, pelo menos vencer um deles. Enfim, bom, falando que eu ia destacar, né, além do Samuel Pierre, que já disse, fez uma baita partida. Além do Samuel Pierre, que fez uma baita partida, acho que o Rafa Gonzaga ofensivamente foi muito bem, defensivamente nem tanto. Defensivamente, inclusive, o Santos inteiro acho que fez um jogo bem abaixo. Gostei do Natson buscando o jogo a todo momento, me parecia muito incomodado até com o empate no segundo tempo, buscou bastante a partida, a todo momento queria participar mesmo. Não acho que o Pradella, como eu falei, fez um jogo tão ruim não para ser substituído, dentro das limitações dele ali. Funcionou no pivô um pouco, mas como eu falei, também a mudança de característica de repente que o Helder tentou, entendo, mas achava que fez uma partida interessante. Quem mais dá para destacar? O Fábio, como eu falei, apesar do gol, não acho que ele fez um grande jogo, mas é um jogador ali que tem muito talento, e quando ele está ali sendo participativo na frente, é sempre uma opção bem interessante. Falar de algum reserva que entrou? Deixa eu ver, né? Como eu falei, dos que entraram, o Nicolas Augusto, o João Sá, eles jogaram pouco tempo, os dois, jogaram 10, 11 minutos por ali. O Grando e o Lorenzo, que jogaram mais tempo, não foram tão bem nenhum dos dois. O Flecha que criou 2 boas oportunidades, né? Uma ele finaliza, a outra ele cruza, se eu não estou enganado. Talvez tenha sido melhor dos que entraram no segundo tempo. Mas enfim, o resultado de qualquer forma não foi bom, tá? E poderiam fazer melhor. Agora tem a segunda fase do Paulista, que eu já não sei se tem os jogos definidos, as datas dos jogos. E depois tem essas 4 rodadas, como eu falei. Acho que ainda não saiu as datas do... não, já saiu sim. Já tem jogo dia 23, ó. Final de semana agora. Outra fase de grupos que começa no Sub-17, tá?
com quatro times, a última fase de grupos, depois é mata-mata. O Santos vai enfrentar o Jabaquara no estádio de Espanha, né? Só que comando do Jabaquara, dessa vez no sábado agora, dia 23, né? Depois o Botafogo, dia 26, né? Ainda a definir, não sei se no estádio de Espanha também, terça-feira que vem, né? Essa foi a atualização do Sub-17. Qualquer coisa que tiver mais urgente, se tiver Sampaoli, a gente volta aqui hoje, apesar de eu acreditar que não vai ter nada hoje. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!